Olá, muito boa tarde. Chegamos a mais um Driver de Mercado, edição semanal, o último Driver do mês de novembro. Eu peguei aqui as top 5 notícias aí que estão perdurando, né, nos últimos dias, para trazer para vocês a melhor visão macroeconômica dentro de todo o contexto cambial. Bom, cessar-fogo entre Oriente Médio e Líbano, ata do FONC, tarifas do Trump Trade, agenda dessa semana, para essa quarta-feira, acabou de sair dados lá fora dos Estados Unidos que movimentaram os mercados globais e a expectativa pelo pacote de corte de gastos aqui no Brasil. Bom, vamos começar organizando tudo isso. Vindo do contexto internacional, é óbvio que o cessar-fogo entre Israel e Líbano, ele tira aquela pressão sobre o dólar lá fora, que abriu hoje num contexto de baixa. Na abertura, o DXY estava com queda de 0,43% por lá. A ata do FONC também, que foi um dado que foi divulgado ontem, com um perfil gradualista, aumentou as apostas, né? Aumentaram as apostas de uma neutralidade nos cortes de juros nos Estados Unidos. Ainda assim, as apostas no corte em si permanece como um volume muito maior, né, dentro das apostas de corte pelo Fed nos Estados Unidos. Então, até aí, nada mudou. Quando eu olho para a agenda dessa quarta-feira, nós tivemos agora há pouco a divulgação dos pedidos iniciais para o seguro-desemprego, que foram antecipados, porque amanhã é feriado nos Estados Unidos, né, o Thanksgiving. A gente também teve o PCA, né, o núcleo de preços nos Estados Unidos, e o PIB por lá. Esses dados saíram e já projetaram uma valorização do dólar frente ao real brasileiro. Outra coisa que chamou atenção também no dia de hoje foi a recomendação pelo JP Morgan de downgrade nos ativos brasileiros, de venda nos ativos brasileiros, né? O famoso vaza saindo fora aí do mercado brasileiro, mais uma casa, mais uma instituição internacional que vem com essa recomendação, trazendo ainda mais peso para tudo que a gente já vem vivenciando aqui. Bom, o que acontece? Quando eu olho para o cenário internacional, eu não tenho nada, absolutamente nada, que credibilize uma valorização do real brasileiro. Então, a informação que vem lá de fora é de pressão do dólar, é de valorização do dólar frente ao real brasileiro, frente a moedas emergentes, mesmo quando eu inicio o dia lá fora com queda no índice DXY. Eu vejo um dólar abrindo o dia de hoje em realização, em queda frente às moedas fortes. No entanto, frente às moedas emergentes, o dólar ainda segue forte, e com o real brasileiro, o dólar se posiciona muito, muito mais forte. Bom, dito isso, deixa eu organizar para vocês aqui agora como que fica o contexto para o cenário local. Bom, a gente tem na China uma observância para o Brasil como a fazenda do mundo, como a fazenda dos chineses, né? Onde eles têm de um lado o agronegócio, do outro lado o minério de ferro e toda a nossa capacidade de escoar essa mercadoria, toda essa nossa capacidade de exportação. Só que a pergunta que o mercado começa a se fazer é que agora, dentro da gestão do Trump, seja via o Trump Trade, que é representado pela valorização de moedas, títulos do Tesouro, ações e juros, como que a gente vai ter na gestão do Trump, tida como protecionista, a questão das tarifas entre a primeira maior economia do mundo, Estados Unidos, e a segunda maior economia do mundo, a China. Como isso vai interferir nas commodities. E hoje amanhece com uma descompressão devido ao cessar-fogo entre Israel e Líbano, mas no contexto geral a gente tem aí uma projeção de preços altos nas commodities, o que pode interferir de forma significativa também na nossa movimentação. Bom, mas a gente não pode esquecer que a gente está sobre um ambiente de dominância fiscal. E diante desse cenário, olhando para o nosso ecossistema local, nada tem mais peso do que as notícias ligadas ao corte de gastos que vai se prorrogando, né? Já se passaram 3 semanas, feriados seguidos no Brasil, agora a gente engata o Thanksgiving nos Estados Unidos, feriado na quinta e na sexta-feira. Nos aproximamos do recesso do Congresso, lembrando que essa PEC
após divulgada, ela tem que ser apreciada no Congresso e aí o tempo vai se encurtando, correndo o risco até dessa PEC não ser aprovada esse ano. Bom, quais são os efeitos disso tudo? A prorrogação desse corte, ela provoca uma falta de credibilidade no governo, principalmente no arcabouço fiscal. Isso não é bom porque eleva o risco. Quando esse risco se eleva, o real se deprecia. No segundo momento, a gente tem valores que foram divulgados para esse corte que, quando a notícia saiu, teve um viés positivo, depois um viés negativo. Por quê? Porque ventilou-se um corte na esfera de 40 a 50 bilhões. Isso criou uma média móvel, né? Uma média onde preços de corte abaixo de 40 bilhões vai fazer sim o dólar se valorizar frente ao real ainda mais, projetando um cenário realista de um dólar ali de 5,90 para cima. Ok, e aqui eu não estou colocando intervenção do Banco Central, nada, estou analisando as possibilidades de corte dentro do tamanho, né, do volume desse pacote e como isso vai reagir perante as moedas. Bom, então, um dólar abaixo do que foi ventilado, abaixo de 40 bilhões de reais, projetaria um dólar por real brasileiro acima de R$ 5,90 com muita facilidade, é um cenário real. No entanto, um pacote acima de 50 bi, ventilou-se algo em torno de 70, faria um movimento contrário, onde o ajuste dessa paridade dólar por real brasileiro próximo a 5,50 seria também um cenário possível, ok? Mas a gente não tem nada, né? A gente não teve divulgação de nada e tudo isso traz muita pimenta para o fechamento desse mês. Sexta-feira, então, a gente tem, olha só, feriado nos Estados Unidos, redução de liquidez, então já fica aí uma armadilha, menos negócios. Formação de taxa PETAX, que é um dia extremamente técnico, que a taxa referência do Banco Central é um movimento de tesourarias, né, globais, então é complicado também. E junto com isso, a expectativa da divulgação do pacote estrutural de gastos do governo para sexta-feira, se ele não prorrogar. Então, quando eu olho para o ambiente internacional e para o contexto local, eu não vejo nada que projete um dólar baixo, a não ser que esse pacote seja divulgado e o volume, o tamanho dele seja satisfatório dentro da expectativa do mercado. Caso contrário, a gente vê um dólar encaixotado, como eu vou mostrar agora para vocês no gráfico do dólar. Vamos lá? Vamos lá. Gráfico do dólar na tela. Como eu disse para vocês, a paridade ela encontra-se encaixotada dentro desse retângulo que eu configurei aqui para vocês. O que está represando essa movimentação? São os contextos que eu trouxe agora há pouco no cenário internacional e no cenário local. O ambiente de dominância fiscal faz com que o mercado fique praticamente que congelado, andando acima da média móvel de 9 períodos, o que dá uma movimentação de compra, mas em lateralidade quando eu faço uma análise de candle diário, onde eu tenho uma resistência em R$ 5,87 para a gente arredondar e um suporte bem definido aqui em exatamente R$ 5,7542, com a zona justa de valor em 5,7629. O que acontece aqui? Na dependência do corte de gastos e do tamanho que esse corte vai ser, a gente desenha dois cenários possíveis. Se o pacote do corte de gastos vier com dados ali de 30 bilhões para baixo, provavelmente o mercado vai reagir negativamente, o dólar vai se valorizar e aí o mercado romperia essa R1 e aí iria buscar preços acima. Então eu vou pegar o maior candle aqui do período e vou fibar ele, vou traçar um Fibonacci para poder contextualizar isso para vocês. Vamos lá. Bom, então saiu a PEC na sexta-feira, vamos supor, e o valor veio abaixo, insatisfatório para o mercado, abaixo de 30 bilhões de reais. O dólar se valoriza, rompe os 5,87, 5,8673 aqui e vai buscar 5,89, 5,98 e 6,01 como taxa spot. E eu não estou considerando aqui a possibilidade de intervenção do Banco Central. Estou analisando a movimentação da paridade cambial frente à divulgação da PEC. Ok?
Qual que é o outro cenário possível? A PEC saiu na sexta-feira e veio com um número satisfatório. E o real se desvaloriza, o dólar se desvaloriza, o real se valoriza, e aí o movimento é o seguinte: teste na zona justa de valor em 5,7629, rompimento provável em 5,75 para busca em outros suportes. Quais seriam? 5,6724, depois nós teríamos 5,58 e 5,54. Esses seriam os testes possíveis se o fiscal descomprimisse um pouco a curva de juros. A gente está com os vértices longos de juros precificando muito alto e isso acaba pressionando também o real brasileiro, que caminha, evolui em desvalorização, ok? Esses são dois cenários prováveis diante da possibilidade. Primeiro, da PEC sair, e aí eu configurei um cenário de a PEC saindo, se o volume dela for satisfatório, dentro do que o mercado espera, ou se o volume dela for insatisfatório. Ok? Então são projeções onde eu simplesmente tracei um Fibonacci em cima do maior candle dentro do período analisado e projetei suportes e resistências, lembrando que suportes eles chamam compra, ok? E resistências chamam venda, dependendo do volume movimentado na sessão analisada. Ok? Eu fico por aqui desejando a todos excelentes trades, um dia de excelentes negócios e lembre-se, sexta-feira, formação de Petax, um dia extremamente técnico, ok? Tchau!